Estamos felizes por esta noite tão especial que o Senhor nos dá para que estejamos aqui na sua casa. E para mim, queridos irmãos, é uma grande honra trazer uma palavra nesta noite para a igreja. Esta palavra, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, ela integra a nossa série O que faz Deus elogiar uma pessoa. E para esta mensagem eu coloquei como título Elogios Destrutivos. É a parte terceira deste título, desta série, que seria subtítulo. Nosso texto base e primeiro está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 20 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Amém. Ó Senhor, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para a transmissão desta palavra e para a sua recepção. Eu quero pedir que, assim como fui ajudado na preparação, que haja, Senhor, agora este falar em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos percorrendo um caminho composto por 12 estações, que são 12 mensagens subordinadas ao tema o que faz Deus elogiar uma pessoa? Interrogação. A primeira mensagem desta série foi no dia 13 de setembro de 2023. E esta é a mensagem número 12. E com esta mensagem nós vamos encerrar esta série, se esta for a vontade do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que eu fui e estou sendo muito ajudado, tanto ao preparar como ao expor as mensagens desta série, e eu diria muito mais do que os irmãos podem imaginar. Eu creio que o Espírito Santo nos conduziu por este caminho de um conhecimento mais aprofundado sobre o elogio em seus múltiplos aspectos, para que nós cresçamos em Cristo e fiquemos
preparados, habilitados, capacitados, tanto do ponto de vista espiritual, como também do ponto de vista psicológico, para pensar, decidir, raciocinar e agir em situações que podem ocorrer conosco, certo de que o Espírito Santo não traz à igreja palavras inúteis, palavras desnecessárias. O Espírito Santo é pragmático e eis a razão porque repetitivamente Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 13, ele diz que o objetivo do ensinamento bíblico pastoral é que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, meus amados irmãos, esta série de estudos tem esse objetivo macro, mas nós podemos, e quero com os irmãos, antes de nós adentrarmos ao nosso tema propriamente dito, pontuar 4 objetivos. O primeiro é ter condições espirituais e psicológicas para elogiar o que deve ser reconhecido e deve ser elogiado e fazê-lo de forma biblicamente correta, que é a forma como o Senhor Jesus faria em nosso lugar. O segundo objetivo é administrar os elogios por nós eventualmente recebidos, a fim de receber esses elogios com humildade e aceitá-los, desde que eles atendam ao critério merecimento, e aceitá-los de forma biblicamente correta, que implica em transferi-los ao único que é digno de toda glória e de todo louvor e de todos os aplausos, como nós aprendemos no Salmo número 115 e versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Esse texto que nós acabamos de ler no Salmo 115, versículo 1, indica, em primeiro lugar, quem não deve receber glória. Eu peço a fineza de manter esse texto do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós. Em segundo lugar, o salmista diz a quem deve ser dada a glória,
ao teu nome dá glória. No Salmo 72, irmãos, versículo 18, o salmista diz: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Voltando ao Salmo 115, versículo 1, ele declara porque se deve dar glória ao Senhor, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque, meus amados e queridos irmãos, nós, como servos e servas de Deus, ao fim, precisamos reconhecer em nossa vida diária, em tudo quanto nós fazemos, precisamos reconhecer aquilo que o apóstolo Paulo declarou em Romanos, capítulo 11 e versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Porque, meus amados irmãos, o que vem às nossas mãos não é pela nossa própria força, a nossa sabedoria e capacidade, e sim por uma provisão de Deus, uma providência de Deus que age em nós e nos dá força e nos dá sabedoria e capacidade. Então, tudo é dele. Todavia, não basta dizer que tudo é dele. É preciso reconhecer que tudo é por ele. Por meio dele. Tudo o que somos, tudo o que produzimos, tudo o que temos, vem a nós pela poderosa e amorosa mão de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos diz que tudo o que temos e o que somos, os nossos talentos, dons, habilidades, mesmo oportunidades, mesmo o tempo, a saúde, a inteligência, tudo foi nos dado pela amorosa mão de Deus, de onde procede todo dom perfeito. Mas, meus queridos irmãos, ao sermos elogiados, nós temos que dar o primeiro passo apontado pelo apóstolo Paulo, que é reconhecer que tudo o que temos e tudo o que somos é para Deus e para a sua causa. Então, mentalmente, irmãos, nós podemos até admitir que tudo é dele e por ele. Mas, quando nós somos elogiados, existe um terceiro passo, que é reconhecer que tudo, além de ser dele e por ele, tudo, sem exceção, é para ele. Então, o reconhecimento, os aplausos,
os elogios são para Ele e se encerra. Ponto final. Ainda, meus amados irmãos, que o elogio seja legítimo pelo reconhecimento de algo que nós realizamos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 5, que a nossa capacidade vem de Deus. E da mesma forma, meus amados irmãos, como em Apocalipse capítulo 4, versículo 10, onde diz que os 24 anciãos lançavam as suas coroas aos pés daquele que os coroou e o adoravam. E ao final, tem que ser isso, irmãos, a glória, os aplausos, todo o reconhecimento e todo o louvor que nós eventualmente recebemos ou recebermos no futuro, devem ser imediatamente transferidos ao Senhor. Há uma frase do conhecido pregador e escritor chinês Watchman Nee, que diz que toda glória que não é para a glória de Deus é vanglória. O que significa vanglória? O dicionário da Academia Brasileira de Letras traz a seguinte explicação para vanglória: ideia alta, porém falsa, que alguém faz de si mesmo. Presunção, vaidade. Então a vanglória é uma glória vazia de conteúdo e é uma espécie de idolatria e é abominação e é algo que nos afasta da simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 3, nós vamos entender que a vanglória é um instrumento de Satanás, que Satanás usa para corromper as mentes das pessoas, para que as pessoas se apartem da simplicidade que há em Cristo e entrem em rota de colisão com Deus. Eu compararia, irmãos, a vanglória com a picada de um mosquito que, de certa forma, foi erradicado do Brasil, que é o mosquito chamado barbeiro, que transmite a doença de Chagas. E essa doença incha o coração, deixa o coração inchado, e basta uma simples picada para que a pessoa fique infectada com o chamado mal de Chagas. Porque quando esse mosquito dá uma picada, ele deixa as fezes ali onde ele picou, e a pessoa começa a coçar, e aquelas fezes entram no orifício da picada que ele fez. Espiritualmente falando, irmãos, a vanglória deixa
o coração da vítima inchado, arrogante e inclinado para a autoglorificação e a autoidolatria. Não é mesmo que eu sou bom nisso? Olha quantos aplausos, olha quantos seguidores, veja quantos likes. Dá uma olhadinha aí nos comentários que fizeram. Alguns falam que a pessoa é picada pela mosca azul. Nunca ouviram essa expressão? Fulano foi picado pela mosca azul. Ele agora se acha o máximo. Porque essa picada pela mosca azul deixa, irmãos, doses concentradas de ambição pelo poder, por ser uma personalidade importante naquele contexto. Por isso, aquele versículo que nós lemos lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo fica com medo, porque o engano de Satanás é feito com habilidade, é um engano sofisticado, ele é quase imperceptível, ele é feito com astúcia, porém, ele corrompe os pensamentos da pessoa, e a pessoa passa a pensar acerca de si mesma, acima e além do que convém. E isso aparta a pessoa, afasta a pessoa da simplicidade que há em Cristo. Há uma palavra de Jesus em João capítulo 5 e 44, que é uma pergunta que Jesus lançou, dizendo: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Então, queridos irmãos, mesmo os elogios que atendem ao critério merecimento, precisam ser recebidos com humildade e precisam ser administrados de forma biblicamente correta e imediatamente transferidos a quem deve ser dada toda a honra e toda a glória e todos os aplausos e todas as admirações e todo o louvor, de maneira tal que nós nos esvaziemos daquele elogio. Como você foi elogiada? Eu não me lembro. Eu fui elogiada? Não me lembro mais, porque não está mais comigo. Eu já transferi ao Senhor. O terceiro objetivo do Espírito Santo estar nos trazendo esta série de estudos sobre elogios é para que nós tenhamos capacidade espiritual e capacidade psicológica, diga-se, capacidades da alma, para não que não ouçamos os elogios, mas para que nós não recepcionemos e internalizemos elogios que possam ser catalogados como
elogios destrutivos. Porque, meus amados irmãos, como crentes, como servas e servas de Deus, servos e servas de Deus, nós somos polidos, nós somos educados, nós somos o povo mais manso da terra, nós somos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para ficar irados. Porém, quanto aos elogios biblicamente destrutivos, elogios que podem ser socialmente aceitos, elogios que podem ser politicamente aceitos, mas se eles biblicamente estiverem na categoria de elogios destrutivos, venha de onde vier, seja pronunciado por quem quer que seja pronunciado ou escrito, esse tipo de elogio, irmãos, deve ser imediatamente rechaçado, ou rejeitado, ou repelido. E se por um equívoco, por uma fraqueza na alma, a gente pegar esse elogio, o mais rápido possível, ele tem que ser lançado na lata do lixo. Há uma frase de Spurgeon, irmãos, que diz o seguinte: se é angelical recusar uma glória indevida, uma glória roubada do trono de Deus, é diabólico aceitá-la e valorizá-la. Na mensagem, irmãos, número 10, nós falamos sobre os elogios destrutivos. E eu vou repetir para os irmãos quais são. Primeiro, o autoelogio. Segundo, os elogios que ultrapassam a barreira da verdade. Terceiro, os elogios que somente Deus pode recebê-los. E quarto, os elogios feitos por demônios. Meus queridos irmãos, nós precisamos discernir cada elogio recebido, para que qualquer elogio que se enquadre em alguma dessas 4 classes de elogios destrutivos não sejam recepcionados, não sejam internalizados, porque eles são altamente tóxicos e podem causar doenças espirituais e até morte espiritual. Então, na mensagem número 10, nós falamos sobre elogios feitos por demônios, a partir do episódio de Atos capítulo 16, que ocorreu na cidade de Filipos, em que uma moça que era possuída por um espírito de adivinhação começou a seguir Paulo, Silas e Timóteo. Eles estavam indo para a oração. E a partir daí, onde eles iam, a moça ia atrás deles, gritando e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação.
Era verdade, claro que sim. Porém, a fonte era um espírito maligno. A despeito de ser verdade o que ela dizia, o apóstolo Paulo ordenou: em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que você saia dela. E no mesmo instante aquele espírito saiu. Na mensagem número 11, nós vimos sobre o autoelogio, que foi a mensagem da quarta passada, com base em Provérbios capítulo 27 e versículo 2. Ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Hoje, pela graça do Senhor, eu quero ver com os irmãos as duas últimas espécies de elogios destrutivos, que são, primeiro, os elogios que ultrapassam a barreira da verdade, e segundo, os elogios que somente Deus pode recebê-los. Antes de nós adentrarmos ao núcleo desta mensagem, eu gostaria de dizer aos irmãos que há um quarto motivo pelo qual o Espírito Santo nos conduziu nesse caminho. E só hoje, irmãos, é o que eu pude ter esse entendimento. E esse quarto elogio, ou melhor, esse quarto motivo, implica que nós reconheçamos que o Senhor nos livra de elogios que poderiam trazer algum tipo de contaminação espiritual ou de perseguição fatal por inveja de homens maus, porque o Senhor nos livra de perigos que nós não vemos. Esse quarto elogio, irmãos, é também para que nós cresçamos em Cristo e fiquemos habilitados, como disse, tanto do ponto de vista espiritual, como também emocionalmente, psicologicamente, para situações em que nós deveríamos ser elogiados. Faríamos jus a elogios pelo que nós fizemos. Porém, o Senhor nos livra desses elogios, porque eles poderiam trazer algum tipo de contaminação para as nossas vidas. E o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, ou poderia trazer algum tipo de perseguição por inveja. E o Senhor, em seu infinito cuidado, por sua bondade, graça, misericórdia e amor, Ele impede que esses elogios sejam realizados para nos livrar da boca do leão. Porque, irmãos, um dos perigos do elogio é que nós achemos que já chegamos onde deveríamos chegar, e que já estamos lá, e que nada mais resta a ser alcançado. E a partir daí surge nessa área um sentimento de autossatisfação que acaba nos impedindo de buscar mais, de orar mais, de ser mais dependente da palavra e do Espírito Santo. E a realidade
é que quando pessoas são elogiadas e permitem que o orgulho se aposse de seus sentimentos, segundo a Bíblia, irmãos, elas estão dando o primeiro passo para a destruição. Na realidade, o excesso de louvores, de elogios, gera engano no coração. Este coração desconhecido, quem o conhecerá? E então, ao invés de produzir gratidão e humildade, entrega, produz retenção e soberba. E muitos irmãos se deixam cegar e acreditam piamente nas suas reais qualidades supostas, que foram exaltadas ao máximo, achando-se também que são o máximo e que são bons por si mesmos. O apóstolo São Paulo, contra esse tipo de sentimento, ele escreveu em Filipenses capítulo 3 e versículo 12: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Porém, meus queridos irmãos, vamos falar assim, francamente, nós somos seres humanos, e mesmo em escalas e estudos de satisfação, bem-estar, o reconhecimento, o elogio, ocupa uma posição importante. Obviamente, sentir que estamos sendo reconhecidos nas nossas ações, em nosso trabalho, em nossa dedicação, que as nossas habilidades estão sendo valorizadas, é bom. Ao contrário, sentir que não estamos sendo valorizados, às vezes por quem tem o dever legal, por quem tem a responsabilidade, às vezes até mesmo a responsabilidade ou dever espiritual de apreciá-las, humanamente falando, pode ser muito frustrante. A falta de reconhecimento ou o desprezo. E o pior acontece quando você faz algo, o destaque seria seu, o crédito seria seu, porém, o destaque e o crédito é dado a outrem que sequer tocou com um dedo. Porém, meus amados irmãos, para que isso, situações tais, não venha ferir a alma de um servo ou de uma serva de Deus, o apóstolo Paulo deixou uma espécie de vacina para essa situação, pelo menos em 2 textos. Efésios capítulo 6, versículos 5 em diante, e também em Colossenses capítulo 3 e versículo 2. Efésios 6 diz: servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, e obviamente receber deles gratidão, elogios, tapinha nas costas, mas como servos de Cristo.
Em Colossenses capítulo 3, versículo 22, Paulo escreveu: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Olha, meus queridos irmãos, esses dois textos foram por vários anos o texto áureo em minha vida. Eu não sei como eu estou hoje, mas durante o meu primeiro emprego formal, que foi num cartório, antes eu trabalhava em subempregos, eu trabalhei durante 1 ano e meio, praticamente sem receber salário. Mas esses dois textos, e minha mãe, eu não sei se eu falo minha mãe e esses dois textos, ou se eu falo esses dois textos e minha mãe. Mas essa dobradinha me fez perseverar e dar o melhor que eu podia, mesmo sem receber salário, porque eu estava servindo ao Senhor e não servindo aos homens, até que o Senhor me deu uma grande vitória. Então, irmãos, esse é o nosso quarto ponto de atenção, pelo qual o Espírito Santo fez com que nós possamos estar debruçados sobre esse tema. O Senhor nos livra de elogios que poderiam trazer algum tipo de contaminação espiritual ou de perseguição fatal por inveja de homens maus, porque o Senhor nos livra de perigos que nós não vemos. Esses dias, irmãos, o Espírito Santo me levou para o pré-primário. Eu estou aprendendo de forma prática que toda glória é passageira e que nós, como crentes, precisamos aprender a abrir mãos de direitos que nós julgamos que temos e que poderiam nos levar a uma posição de elogios, de reconhecimentos, de aplausos, mas por alguma razão, dentro da presciência de Deus, Deus corta isso da nossa vida. E o Senhor tem me ensinado a abrir mão do resultado de anos ou de vários anos de trabalho. E eu tenho entendido, irmãos, que o Espírito Santo quer que nós aprendamos a abrir mão de algumas coisas que humanamente poderiam nos trazer benefícios e deixá-las de lado para viver o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo disse em Filipenses, capítulo 3, e versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Nada dura para sempre, irmãos. Há uma estrofe do hino 215 da nossa harpa cristã, que diz assim: nada aqui é permanente, tudo tem que terminar, mas olhamos para a frente, para o nosso eterno lar. Então, meus amados irmãos, nós que estamos envolvidos em negócios eternos, nós temos que atentar para aquilo que é eterno e não para aquilo que é
transitório. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, ele escreveu: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ele está falando sobre as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. As coisas escritas em Isaías capítulo 64 e versículo 4, que são coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. E no versículo 10, ele diz que nós vamos ter conhecimento dessas coisas por meio de uma revelação do Espírito Santo. É um conhecimento espiritual dessas coisas que Deus preparou para nós. Nós temos, irmãos, que aprender isso e não morrer sem ter conhecimento de todas as coisas que Deus preparou para nós, que estão nessa categoria de coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, coisas que nunca foram pensadas, nunca foram escritas. São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Eu fiquei pensando, irmãos, ao preparar esta mensagem, que o Espírito Santo está nos reeducando para que nós possamos pensar com a mente de Cristo, para que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, para que nós possamos não ter pensamentos, atitudes e ações incompatíveis ou incongruentes com a natureza divina que está implantada em nós. Bendito seja o Senhor. Tudo isso nos leva a entender que o investimento que está sendo feito em nós, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que é viva, e pela igreja, é um alto investimento. Efésios capítulo 4, versículo 11, em seguintes, diz que o Senhor Jesus dotou a igreja de dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aqui diz respeito aos ministros e pregadores, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui diz respeito a todos os crentes, salvos pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu gostaria de apresentar algumas perguntas que eu gosto de chamar de perguntas de diagnóstico. A primeira é: o Espírito Santo, a palavra e a igreja já conseguiram realizar essa transformação em seus métodos de pensamento? Ou você continua a pensar, a raciocinar e a agir de acordo com os padrões do mundo? Você já chegou lá em Romanos capítulo 12 e versículo 2? A segunda pergunta é: eu sou capaz de abrir mão de direitos que julgo ter e assumir uma posição de esquecido ou de desprezado ou de colocado de lado? Ou
não abro mão daquilo que eu penso que são os meus direitos. São perguntas para o nosso diagnóstico pessoal. Com a compreensão, irmãos, do que vimos até agora, a nossa hora já está adiantada, mas nós vamos olhar para aqueles dois elogios destrutivos. O primeiro, os elogios que ultrapassam a barreira da verdade. E segundo, os elogios que somente Deus pode recebê-los. Porque, meus amados irmãos, o elogio tem que ficar dentro dos limites da verdade. O elogio, ele deve ser uma apreciação genuína de algo ou de alguém, e esse é o limite. Porque o excesso de elogio, o elogio extravagante, ele é bajulação. Além de ser insincero e ser mentira, ele é classificado como bajulação. E normalmente visa aquele que o disse ser promovido em seus próprios interesses. Provérbio capítulo 26, versículo 28, diz que a boca lisonjeira causa ruína. Obviamente não há nenhum mal em reconhecer, elogiar, expor as virtudes, as qualidades de alguém, seja particularmente para o próprio, seja publicamente diante de outras pessoas, porém é preciso que o elogio seja feito com o devido cuidado e não ultrapasse o limite da verdade. Um crente verdadeiramente convertido, um crente que tem discernimento, um crente que tem o Espírito Santo, ele não deixará que o excesso de elogio desça ao seu coração, porque o excesso de elogio está na categoria de obras do diabo, tecnicamente falando, mentira. Obviamente, como já falamos, qualquer elogio deve ser imediatamente transferido para o Senhor Jesus, mas de modo algum o crente vai transferir o excesso de elogio, ou o elogio do qual ele não é merecedor, ele sabe que não foi ele que fez. Ele não vai transferir esse excesso de elogio, porque, meus amados irmãos, se ele tem o Espírito Santo, ele sequer vai recepcionar esse elogio na sua alma. Agora, irmãos, uma das armas que Satanás usa desde a tentação de Adão e Eva no jardim é lançar tentações para que a pessoa seja levada pela soberba e se afaste de Deus. Obviamente, nem todos os elogios são malignos. Há elogios sinceros. Deus o Pai elogiou, nós estudamos. Jesus elogiou. Os apóstolos também elogiaram pessoas, elogiaram igrejas. Porém, meus amados irmãos, nós não podemos excluir no nosso rol de atenção essa ação do inimigo como uma astuta cilada, porque o inimigo, ele mescla a verdade com a mentira para suscitar no coração das pessoas a paixão pela soberba.
E meus amados irmãos, muitas vezes o inimigo usa pessoas que são sinceras, mas estão sendo usadas pelo inimigo, sem que elas saibam. São uma espécie de inocentes úteis para proferir elogios que ultrapassam a fronteira da verdade e transbordam para o excesso, para a mentira. Outras vezes o diabo usa demônios que lançam flechas envenenadas na mente das pessoas, com uma semente envenenada chamada soberba. Você é bom, você é competente, você é o cara, você é melhor do que todos. E sem que a pessoa perceba, ela está sendo vítima de Satanás. E sem que ela perceba, ela vai se afundando em um lar de lama chamado soberba. Eu penso, irmãos, que o número de crentes que caem nesse laço é muito maior do que nós imaginamos. Pessoas que acham que qualquer mensagem que alguém está pregando é fraca. Pessoas que não gostam de estudos bíblicos. Pessoas que acham que a lição da escola dominical é fraca. Pessoas que não aceitam ser admoestadas, ser orientadas, ser exortadas, ser corrigidas. Pessoas que se acham prontos em santidade a ponto de não precisar mais da opinião de ninguém. Agora tem uma coisa, Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Obviamente, não há nada de errado em receber elogios, em receber likes, em ter comentários, em ser amado por pessoas, em ser reconhecido pelo que fez, pelo que faz. Mas, irmãos, há uma armadilha do passarinheiro, um laço, para fazer a pessoa voltar ao marco inicial da sua vida. E pode ser o caminho que vai levá-lo à perdição. Segundo e último ponto, irmãos, que nós vamos analisar, diz respeito aos elogios que somente Deus pode recebê-los. Como disse aos irmãos, tem pessoas que ao fazer um elogio, acabam engrandecendo tanto o elogiado, e dando a ele méritos que somente o Senhor Jesus tem, e que só ele poderia receber esse tipo de honra. Aqui nós já entramos na situação lamentável do rei Herodes, que foi o texto que nós lemos. Esse rei Herodes Agripa I, ele cometeu um erro trágico de aceitar louvores que pertenciam apenas a Deus. E por causa disso, ele pagou um preço terrível e assustador. O juízo não veio sobre ele quando ele matou Tiago. O juízo de Deus veio sobre ele quando ele recebeu elogios, louvores
que só Deus poderia receber. Aleluia. Ele era um homem inteligente, ele era um homem de grande astúcia política, e ele se tornou o rei dos judeus, como anteriormente fora o seu avô Herodes o Grande. E com esse poder vieram também riquezas e popularidade. E na sua astúcia, ele fingiu judaísmo. E ele se tornou o queridinho dos judeus, porque ele impediu Gaio de construir um busto em Jerusalém, no centro de Jerusalém. E com isso, irmãos, ele se tornou o querido dos judeus. Porém, a sua eloquência e o seu dom de oratória resultaram na sua morte. Como os irmãos sabem, Atos capítulo 12, versículo 1. Primeiro, ele perseguiu vigorosamente a igreja. Quando Deus libertou milagrosamente a Pedro da prisão, Atos capítulo 12, versículo 18, Herodes vingou-se dos soldados e dos guardas da prisão, e ele ordenou que todos fossem mortos, fossem executados. E agora vem a pior parte, Atos capítulo 12, versículo 20, quando Herodes aceitou o louvor e a glória que a multidão gritava. E num dia designado, era uma festa em homenagem ao imperador romano Cláudio César, vestindo Herodes as vestes reais. O historiador Flávio Joséfo faz referência a um manto de prata com um brilho deslumbrante. Herodes estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. Ele havia feito um acordo com as cidades de Tiro e Sidom. Ele estava orgulhoso daquele acordo e se sentindo o salvador daquelas cidades. E o povo exclamava, versículo 22, voz de Deus e não de homem. E eles gritaram repetidas vezes, voz de Deus e não de homem, voz de Deus e não de homem, voz de Deus e não de homem. E Herodes, ao invés de repelir essas palavras, ele as recebeu como uma grande honra, como um grande elogio. Ele aceitou aquelas aclamações, a voz do povo, de que ele era um pequeno Deus, voz de Deus e não do homem. Versículo 23, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. O mesmo historiador diz que imediatamente ele começou a sentir fortes dores, violentas dores no estômago, e ele teve que sair dali carregado. E comido de bichos, expirou. O historiador Joséfo registrou que ele passou 5 dias agonizando com dores no estômago e morreu. Uma outra tradução diz que ele morreu comido de vermes. Isso aconteceu, irmãos, no ano 44 depois de Cristo. E tudo isso aconteceu porque ele cometeu o erro trágico de aceitar elogios
que pertenciam apenas a Deus. Elogios que somente Deus poderia recebê-los. E por isso, irmãos, Ele pagou esse preço terrível e assustador. E isso, irmãos, deve ser assustador para nós também. Eu acho que nós devemos ser criteriosos nos elogios que eventualmente nós recebemos. Eu quero terminar com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 23 e versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Não tem, irmãos, como mudar isso aí. Passarão os céus e a terra, mas esta palavra não passará. Aconteça o que acontecer, seja quem for, aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Ó Senhor, dá-nos sabedoria para entender de uma maneira completa esse mistério que está envolvido em elogios, tanto para a tua glória, para o nosso bem-estar, mas também para condenação, queda e perdição. Dá-nos discernimento espiritual, para que nós possamos separar uma coisa da outra, e fortalece o nosso interior, para que nós tenhamos condições espirituais e condições psicológicas para aceitar elogios e repelir elogios, e que nós possamos abrir mão dos elogios que nós eventualmente recebermos e imediatamente transferi-los ao Senhor, que é digno de toda honra, de todos os elogios, de todas as considerações, de todos os aplausos. Dá-nos essa condição de não reter elogios. Dá-nos, Senhor, a condição de não ficarmos entristecidos quando nós formos colocados de lado, quando nós formos desprezados, alijados. E mesmo, Senhor, quando os méritos que são nossos forem passados para outro de uma maneira imprópria, de uma maneira indevida, nós buscamos em Ti o reconhecimento que vem de Ti, e que redunde não apenas no nosso caminhar contigo em bênçãos, mas também, Senhor, em riquezas que sejam, Senhor, depositadas no Teu reino, riquezas que não perecem, riquezas que permanecem. Ajuda a mim e a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que nós tenhamos esta condição, para que o Espírito Santo possa trabalhar de uma maneira plena em nossos sentimentos, e que nossas almas não apenas sejam salvas,
sejam enriquecidas com a sabedoria divina, e que possamos, Senhor, virar algumas páginas e dar saltos de qualidade e de comunhão contigo. Em nome de Jesus Cristo, nós fazemos esta oração. Amém e amém. Por favor, levante a sua mão e dê glória a Deus. Glória a Deus.